Olá amigos, até que enfim vídeo novo, não é mesmo? E hoje o vídeo é de unboxing, eu sei que vocês gostam muito de unboxing e eu ouso dizer que esse é o maior unboxing do canal. Essas duas caixas aqui, elas acabaram de chegar aqui pra mim, então eu já corri e vim gravar esse unboxing. E aqui dentro dessas duas caixinhas tem dois livros que eu já li, tá? E dentro dessa caixinha aqui é um livro que eu comecei a ler hoje. Ele chegou ontem pra mim e eu comecei a ler hoje. Mas eu coloquei dentro da caixinha pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas antes de mais nada, se caso tu não for inscrito e gosta de assistir a conteúdos literários, a vídeos de unboxing, já se inscreve no canal, deixa o seu like bem no comecinho do vídeo, porque isso ajuda bastante aqui no engajamento do canal. E não esqueça também de deixar ao final do vídeo o seu comentário. E eu quero avisar vocês que esses livros aqui eu não comprei na Prime Day. A Prime Day, pra mim, foi uma fraude, porque todos os livros que eu queria não entraram em promoção, então eu acabei que não comprei nenhum, tá? Eu achei que os preços dos livros estavam até um pouco mais caro, tá? Porque eu tava fazendo um comparativo. Então, antes da Prime Day, tinha alguns livros que estavam num preço até mais baixo, e no dia da Prime Day, o preço dos livros elevou um pouco, sabe? E pra não dizer que eu não comprei nada na Prime Day, eu comprei um livro na pré-Prime Day, no esquenta Prime Day, digamos assim. Que era um livro que eu queria muito e ele sempre estava com um preço assim, sabe, exorbitante. E eu consegui uma promoção relâmpago e acabei adquirindo o livro que eu queria há muito tempo, que inclusive eu já li, tá bom? E eu vou começar mostrando pra vocês os livros que eu já abri. Eu comprei, inclusive já até li, as 6 lições do Ludwig von Mises. O Mises se tornou um dos meus autores favoritos e eu até esqueci de pôr os post-its, eu só marquei e esqueci de pôr os post-its. E o Mises, ele foi um grande economista e um grande defensor das liberdades individuais e, na maioria das suas obras, pelo menos as que eu já li, elas refutam, né? Elas argumentam contra o socialismo e como que ele é um sistema maléfico e como que ele poderia, né, como que ele pode destruir a humanidade. Assim, leiam Mises, porque Mises é maravilhoso. O primeiro livro que você lê do Mises, você vai se apaixonar, porque é muito fluida a leitura e é muito gostosa, e você consegue aprender, assim, numa beleza sobre capitalismo e sobre socialismo, como que o capitalismo é bom e como que o socialismo é ruim. Inclusive, quanto mais livros do Mises eu leio, mais eu me torno defensora do capitalismo e mais eu tenho certeza que o capitalismo é o melhor sistema possível, né? E que é responsável para que nós possamos e continuemos sobrevivendo. O próximo livro que eu comprei e que também já li foi Uma Relação Perigosa, uma biografia reveladora de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. E este livro é um verdadeiro calhamaço, né, meus amigos? Esse foi o bendito livro que eu comprei, né, numa promoção, graças a Deus por isso. Gente, esse livro na Amazon, ele tava custando, sabe, em média quase R$100. E toda vez, né, como era um livro que eu queria muito comprar, toda vez eu colocava no meu carrinho, mas aí eu via, né, que o preço estava muito salgado e eu desistia, né, retirava, porque estava muito salgado. Esses dias ele ficou custando R$69 e alguma coisa, não me lembro muito bem, mas ele ficou aí nessa faixa de R$60. E, né, por um milagre de Deus, este livro, ele entrou em promoção relâmpago e ele ficou custando R$15,40. Gente, sério, um livro que tava, sei lá, quase R$100, depois foi pra 60 e do nada ele foi pra R$15,40. Eu tive que comprar. Amazon, eu te amo. E esse é o tipo de livro que você precisa ter estômago para ler e digerir, né, tudo a respeito de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Para quem não sabe, Simone de Beauvoir é o ícone, né, considerada a mãe do feminismo de segunda onda. E, gente, precisa ter muito estômago para ler, né, sobre a vida desta mulher e deste homem, né, o Jean-Paul Sartre. E uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que esse livro, ele é no estilo Lolita, digamos assim, sabe? É quase no estilo Lolita. É tão pesado quanto, porque aqui é uma história real. Pra quem não sabe, Simone de Beauvoir, ela era pedófila. E algo que eu achei engraçado é porque a autora desse livro, ela fez uma pesquisa extensa a respeito da vida da Simone de Beauvoir e do Jean-Paul Sartre. Ela entrevistou também algumas das vítimas, né, do casal de filósofos, porque pra quem não sabe, a Simone de Beauvoir
e o seu amante, né, o Jean-Paul Sartre, aliciavam menores de idade, né, a terem relações, né. Enfim, aqui a autora ela diz que depois de ter conhecido a fundo a história desses dois escritores, né, desses filósofos, ela passou a admirá-los ainda mais. Enfim, cada um com as suas bizarrices, não é mesmo? E o bom desse livro é porque ele tem muitas referências. Ele tem diversas referências e você consegue encontrar facilmente. E outra coisa também, né? Ele tem algumas imagens aqui da Simone de Beauvoir, do Jean-Paul Sartre. E esse é um livro que realmente conta quem foi Simone de Beauvoir e quem foi Jean-Paul Sartre. Outro livro que eu também comprei foi Emburrecimento Programado, o currículo oculto da escolarização obrigatória, do autor John Taylor Gatto, não sei como que se pronuncia, mas enfim. Este livro chegou ontem pra mim e eu comecei a ler ele hoje, pela manhã. Inclusive já estou na página 78 e eu só posso dizer que este livro é fantástico. Até o momento eu estou achando ele incrivelmente incrível e eu acho que todo mundo, todos os alunos, todos os professores, principalmente os professores, deveriam ler este livro porque, meu Deus. Aqui o autor, ele deixa bem claro que a escola, ela nos ensina para sermos burros. A escola nos deixa condicionados, né, a sermos burros. É basicamente isso que o autor vai nos dizer. E o John Taylor, ele foi professor, né, durante muito tempo, inclusive ganhou o prêmio de melhor professor, enfim. E ele diz que a escola nos ensina a sermos burros. E é basicamente isso que acontece. A gente passa 12 anos estudando, né, 12 anos na escola. Quando a gente sai, a gente não sabe pagar um boleto sequer. Inclusive, eu sempre vejo na internet alguns posts, né, de algumas pessoas falando que, saí da escola, não sei como que paga um boleto, não sei como que funcionam os bancos, não sei como que funcionam as atividades bancárias, as finanças, enfim. Então, a gente meio que é condicionado a sermos burros. Sem falar que a maioria dos professores, não todos, mas a maioria, eles vão para as salas de aulas simplesmente só para jogar doutrinas, só para doutrinar os jovens. É basicamente isso. É muito comum a gente ver jovens universitários, jovens que estão ali no ensino médio e tudo mais, dizendo que o socialismo é bom. Exaltando Che Guevara, exaltando Lênin, exaltando, sabe, ditadores sanguinários. Então, assim, meu Deus, é o que a gente mais vê, são alunos doutrinados. O próximo livro que eu também comprei foi O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Finalmente, esse livro aqui eu ainda não li, tá? E aqui a Naomi Wolf ela vai dizer como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Eu acredito que ela vai falar sobre os padrões de beleza que a sociedade impõe nas mulheres e como que isso é prejudicial, tá? Não sei, porque eu não li sinopse, não sei nada a respeito desse livro, só comprei e é isso. E pra quem não sabe, eu já fui feminista, mas eu era o tipo de feminista que só sabia sobre o feminismo através dos perfis Mídia Ninja, Quebrando Tabu, esses perfis que falam sobre feminismo. Mas era o tipo de feminista que eu não sabia muito sobre o movimento feminista, eu só dizia que eu era feminista porque, enfim, né? Eu, mulher, tem como eu ser contra algo que é a favor de mim? Não, né? Não tem que ser árvore a favor do desmatamento. Claro, não tinha como eu ser contra algo que me favorecia. Isso, né, na minha cabeça, antes de começar a estudar o movimento feminista. Eu comecei a estudar o movimento feminista e eu percebi que o movimento feminista, ele não é nada daquilo que ele dizia ser ou que eu acreditava que ele era. Eu comecei a estudar sobre o movimento feminista, continuo estudando e hoje eu sou antifeminista. Hoje eu percebo que o movimento feminista, ele nada mais é do que um movimento fajuto, mentiroso e hipócrita e que ele desvaloriza e não se importa com nós mulheres. O feminismo é o pior inimigo das mulheres. Existem dois grupos que desvalorizam a mulher. O primeiro é o machismo e o segundo, o feminismo. E eu deixei de ser feminista porque eu percebi que o movimento feminista, ele vai contra tudo aquilo que eu acredito. Ele vai contra os meus princípios. Mas se você é feminista ou não é feminista, enfim, cada uma acredita naquilo que lhe convém. E só para vocês terem noção, a gente só é contra ou a favor de alguma coisa quando a gente estuda. Porque eu era feminista por inocência e ingenuidade. E assim, para você ser contra ou a favor de alguma coisa, você tem que estudar aquilo. Esse é um dos grandes erros que eu consigo perceber, tanto de feministas quanto de antifeministas. É o fato de que não buscam conhecer. Apenas usam jargões, né, de mulheres que apoiam ou que não apoiam,
e saem disseminando como militontos, né, como papagaios. É muito importante as pessoas conhecerem, né, estudarem, pesquisarem e tirarem as suas próprias conclusões, para não ficar à mercê, né, das ideias do coletivo. E eu digo isso tanto para mulheres feministas quanto para antifeministas, porque eu vejo um tanto de feminista que só sai despejando jargões aí prontos, né, o feminismo conquistou isso, conquistou aquilo, mas não sabe o que o feminismo realmente conquistou, quando que conquistou e se realmente foi isso que o feminismo conquistou ou se ele realmente conquistou. E o pior de tudo é porque tem algumas feministas que nem sabem o que é o feminismo, não sabem nem quem são as principais representantes, quais são as ondas do movimento feminista, quais são os pilares do movimento feminista, não sabem nada, apenas dizem que são feministas porque acham que o feminismo é bom, mas não pararam para estudar se realmente o feminismo é bom. E isso vale também para as antifeministas. Ontem eu assisti um debate de uma feminista e uma antifeminista, e a antifeminista, ela não conseguia argumentar o seu ponto de vista, né? E na bio dela tava lá, antifeminista. Mas ela não sabia argumentar por que o feminismo não é o que diz ser. Muitas antifeministas, elas pegam o que outras antifeministas dizem e saem reproduzindo também como papagaios. Sigo algumas antifeministas no Instagram, e algumas delas só leram o livro da Ana Caroline Campagnolo para poder, né, argumentar contra o movimento feminista. E não é bem assim. Esse livro da Ana é incrível, sim, é incrível. Você consegue compreender muita coisa, mas você não tem que ficar parado somente no que ela diz, né? Você tem que procurar ler os livros das feministas, entender, né, e tirar suas próprias conclusões. Não tem que ficar como papagaio repetindo o que ela diz. Você tem que procurar, né, entender, compreender e, né, tirar suas próprias conclusões, como eu sempre falo. Esse livro tem uma diagramação boa, e o espaçamento também é bom. E ele também é um pouquinho grosso, né, gente? Enfim. Agora vamos abrir essa caixinha maior, que está bem pesada, por sinal, tá? Meus amigos, essa caixa está pesada e está recheada de livros. Eu comprei essa trilogia de livros aqui do professor Felipe Aquino. E para quem não sabe, eu sou católica e recentemente eu comecei a frequentar a Escola da Fé para entender mais sobre a doutrina da Igreja Católica e a Igreja Católica em si. E para quem não sabe, a Igreja Católica, ela tem 3 pilares fundamentais, né? Ela se baseia em 3 pilares. O primeiro é a Sagrada Escritura, o segundo, a Sagrada Tradição e o terceiro, o Sagrado Magistério. A diagramação é boa e o espaçamento também, e eu estou ansiosa para ler estes livros. Os outros eu não vou tirar do plásticozinho, porque, enfim, né, é a mesma coisa praticamente, então não vou tirar do plásticozinho. Esse livro aqui é o da minha irmãzinha, 365 histórias bíblicas para ler e ouvir. A minha irmã, ela tem 2 anos de idade, e assim, é um orgulho porque ela já aprendeu o alfabeto, já sabe os números e já sabe as cores em português e inglês. Então, assim, né, orgulho. E é sempre bom a gente incentivar a leitura, né, para que ela tenha esse estímulo e para que ela goste de ler, né. Eu espero que ela tenha paixão por leitura, assim como eu. Então a gente compra, né, vez ou outra, alguns livros para ler para ela. Basicamente, esse livro aqui é uma bíblia infantil. E o melhor de tudo é porque, além de incentivar a leitura, a gente vai também incentivar ela a ter fé desde criança, né? Eu estou com preguiça de tirar os livros do plástico agora, mas eu comprei esses 2 livros aqui, O Segredo de Maria, sobre a escravidão da Santa Virgem, e O Tesouro Oculto, de São Leonardo de Porto Maurício. Para quem não sabe, eu sou consagrada a Nossa Senhora, né, a Virgem Maria. E, enfim, né, a maioria dos livros que eu comprei foram livros religiosos. Esses são livros bem fininhos e eu espero ler, né, rapidola, e eu espero gostar também. O próximo livro que eu também comprei foi Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. O Scott Hahn, ele era protestante, ele se converteu ao catolicismo, e ele vai falar aqui nesse livro, se eu não me engano, sobre como que todos os caminhos levam para a Igreja Católica, né? Ele era protestante e ele tinha um ódio ferrenho à doutrina da Igreja Católica, ele odiava a Igreja Católica, mas aí ele começou a estudar como que a Igreja Católica funcionava, como que era a doutrina da Igreja Católica, foi pesquisar a fundo sobre a história da Igreja e logo ele se converteu ao catolicismo. E ele diz no livro que todos os caminhos levam a Roma. Roma, no caso, é onde o Papa fica, né? Então, enfim. E esse livro aqui, ele foi indicação do nosso professor da Escola da Fé, e eu estou ansiosa para a leitura. Eu imaginava que ele seria um livro maior, né? Mas ele é bem pequenininho, por sinal. O próximo livro que eu também comprei foi Problemas de Gênero, da Judith Butler. Para quem não sabe, a Judith Butler, ela é feminista de terceira onda, e ela defende arduamente
a desconstrução das identidades através da ideologia de gênero e também a subversão da linguagem. Ela e a Monique Wittig, né, que defendem essas pautas. É com a Judith Butler que surge a teoria queer, e a Judith Butler, ela defende a ideia de que ninguém nasce homem ou mulher, mas o indivíduo nasce neutro, mas é a partir da cultura e das vivências que vai sendo construída a identidade dos indivíduos. Então é uma construção social e não mais biológica, é uma imposição cultural e não mais natural. A diagramação é boa e o espaçamento também é, e eu estou ansiosa para a leitura deste livro. O próximo livro que eu também comprei foi Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Para quem não sabe, a Mary Wollstonecraft é a mãe do protofeminismo. O protofeminismo é a fase que antecede, né, o estágio que antecede o feminismo de fato, né, que antecede o século XIX, né. No caso, a Mary Wollstonecraft, ela viveu ali no século XVIII, então o século XVIII é o estágio que antecede ao feminismo de fato. E é esse livro aqui e as ideias da Mary Wollstonecraft que serão os divisores de águas, né, para então surgir o movimento feminista como a gente conhece hoje. Eu achava que esse livro ele era menor, né, mas muito pelo contrário, ele é bem grandinho, por sinal. E eu tinha começado a ler este livro pelo Kindle, né, em e-book. Mas eu detesto ler livros em e-book, eu não consigo ler livros em e-book, né, ler livros online, não dá pra mim. E eu tive que comprar o livro físico e eu vou reiniciar a leitura, né? Eu não vou dar continuidade, eu vou reiniciar. Porque, enfim, né, livro físico é vida, eu amo livro físico. O último livro que eu comprei foi A Mística Feminina, da Beth Friedan. E eu achava que este livro ele era um pouco mais fino, né, mas ele é bem grossinho também, né? Pra quem não sabe, a Beth Friedan foi uma feminista de segunda onda. E ela escreveu este livro aqui para falar sobre a sua angústia de ser dona de casa, de ser mãe e de ter uma família. E ela tem um ódio tremendo ao ser mãe e aos filhos, né? Ela odeia ser mulher, como todas as feministas, né? A maioria delas odeiam ser mulheres e odeiam a ideia de serem donas de casas, de terem uma família, de terem filhos, de ser mãe. Odeiam, né? E abominam a maternidade. Então, basicamente, esse livro aqui, a Beth Friedan vai falar sobre como é horrível, meu Deus, ser mãe, ser esposa e dona de casa. Inclusive, só para vocês terem noção, a Beth Friedan declarou que a situação da dona de casa é tão prejudicial para a saúde da mulher quanto viver no campo de concentração nazista. Eu acho essa comparação abominável, né? Porque eu tenho certeza que uma mulher que estava em situação vulnerável nos campos de concentração nazista, com certeza preferiria 1000 vezes o conforto do lar, estar em casa com o marido e os filhos, do que estar ali em uma situação horrível sem saber se vai viver ou morrer, né? Se vai ver o dia de amanhã ou não. Esse foi o unboxing, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e não esqueçam também de deixar o seu comentário, porque eu amo ver o feedback de vocês. Então é isso e até o próximo vídeo. Beijos!